deixar como está, sem mais uma história infinita. E sabe até vivemos uma vida, se nos sentimos sós, isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós. Mas melhor recomeçar e seguir meu destino, mesmo com toda a dor que aqui dentro. Podemos bloquear nossos caminhos, talvez descobrirás que essa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer. Agora solta a voz comigo bem forte! E o amor querido, não se pode negar o amor, só entregar-se a esse planeta de cores. Pois sim, é difícil pra nós dois, viver muito injusto cobrarmos, sua lembrança sempre vem nos emocionando. As coisas que eu dizia, que eu te com remorso me lembro, que fazia você chorar. Mas se agora não dá mais pra viver, amar como antes, e a galera solta a voz e canta mais assim comigo. Mas não, não se pode negar, amor, só entregar-se esse planeta de cores. Mas por que não ver? Ok, já estamos de volta. Muito bem, internauta. Olha, nós estávamos aqui também curtindo o sonzão do forrozão Tropicália, no tempo em que a Mara Pavanelli cantava ainda, o Carlinhos. Afinal de contas, você percebe o quanto o forró cresceu, né? Levando multidões por onde passa esse ritmo contagiante que é o forró no Brasil. E olha, tem muitos adeptos. Bom, de volta, nós estamos hoje falando dessa redução, desse assunto polêmico que está acontecendo no Brasil nesse momento, onde é assunto de Câmara de Deputados, assunto que envolve a sociedade como um todo, as classes sindicais, envolve os políticos, e é a questão da redução da jornada de trabalho. O que isso no que isso vai ser bom para o trabalhador, para o Brasil, para o trabalhador. E aí o Atevaldo Leitão vai pesquisando, vai entrando ali em contato com um, com o outro. Como é que você... O Atevaldo já disse o que ele pensa. Vale ressaltar o seguinte, que o Paulinho... Que é... Não estou querendo puxar o saco da Força Sindical, Não né? estou querendo puxar o saco que é sindicalista não, mas foi um dos sindicalistas que mais brilhou no Congresso Nacional, foi o Paulinho. Que lutou, que está com barraca armada na Avenida Paulista, enfim, lutando pelo trabalhador e sendo criticado pelas oligarquias, pelos esses empresários, senhores feudais, feudais, né? Donos de engenho, porque no país nós ainda temos donos de engenho ainda, entendeu? Tá certo. Não, na verdade, dizem, poxa, uma coisa que é tão boa para o país, que vai gerar emprego. Aí nós temos um deputado aqui do Pernambuco, né? Deputado Armando Monteiro. Eu espero que vocês anotem bem o nome desse rapaz, que ele é contra. E não só ele, é que os outros não mostram a cara, mas entre lá na Transparência Cidadão, entre lá, veja o que o seu deputado está fazendo, que isso é muito importante. Então, mas eu quero saber o seguinte, o seu ponto de vista um plano de discussão como esse, um plano de debate como esse, que já está há mais de 10 anos, como a gente falou agora há pouco aqui no programa, como é um plano de discussão, um plano de debate, as pessoas vão colocar os seus pontos de vista, que inclusive têm que ser respeitados. A gente falando dessa maneira em relação à pessoa, às vezes dá a conotação de que a gente apoia 100% a causa do trabalhador. Mas eu queria que você me explicasse se apenas o interesse é do trabalhador, ou há interesse político num plano desse. Você não enxerga dessa maneira também? Você só vê o seguinte, olha, a defesa é apenas para o trabalhador. Nós queremos 40 horas para gerar empregos.
Aí, com esses 40 horas, 2 milhões de empregos, como disse o Paulinho. Por outro lado, os empresários dizem o seguinte, olha, essa redução de jornada de trabalho, como disse aqui o deputado, que inclusive deve representar os empresários, com certeza, e entre outros aqui de São Paulo também, estão dizendo que a hora trabalhada fica mais cara mesmo, né, Tevaldo? Se você não reduz o salário, fica mais caro. Eles estão questionando isso, que se contratar mais, pode pagar mais impostos ao mesmo tempo, pode aumentar a hora de trabalho. Aí eu queria, veja bem, nós estamos lutando com duas classes, a do empresário e do trabalhador. E a posição do governo, ela é representada pelos deputados, é isso? Também, como eu falei, Dantas, tem que ser uma coisa, nós temos que ter uma contrapartida do governo. O governo também tem que mexer nos cálculos dele. Está mexendo? Olha, Dantas, o governo veio aí dizendo que ia fazer a reforma tributária, a reforma sindical, a reforma trabalhista, mas não avançou nesse campo, entendeu? E alega dizendo que o Congresso lá é todo mundo empresário. Então é o seguinte, mas só voltando na questão do Paulinho, o Paulinho podia muito bem cruzar os braços. Por quê? Porque a campanha dele de deputado mais votada aí, que surpreendeu o país, foi a maioria do empresariado de São Paulo contribuiu para que ele fosse eleito. Ele devia agora estar representando os empresários, mas mesmo assim não é covarde estar representando o trabalhador, mesmo contrariando desejos de alguns empresários, entendeu? Então, por isso que eu te falo que não é eleitoreiro. É por uma causa. É por uma causa mesmo. Então, eu espero que o trabalhador veja isso, porque ele não pensou, né? Que se dane aí, que se o empresário vai me bancar na minha campanha ou não, entendeu? Eu vou fazer algo que tá, né? Que ele foi lá para representar o sindicalismo mesmo, entendeu? Ele está representando, ele está querendo, ele está tendo vontade política. Agora, é aquilo que eu falei para você, você tem que dividir para governar, né? Então, quer dizer, nós não tivemos avanço, embora o governo seja um governo trabalhista, mas a única coisa que foi investido foi no Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, no PAC, essas outras mas coisas. Mas ao longo dos governantes que passaram tanto pelo Congresso quanto lá pelo Executivo, quem investiu então? Ninguém? Eu acho que ninguém. Eu acho que o único governo que investiu no trabalhador foi o Getúlio Vargas. Por quê? Porque trouxe a CLT. No Brasil era escravidão, não tinha um parâmetro para você. O trabalhador no Brasil sofre muito ainda. Dantas, para o você trabalhador ver, brasileiro sofre muito ainda. A nossa CLT é de 1943, Dantas. Pelo amor de Deus. Será que não tem um cara com saco roxo de chegar e me desculpa, Dantas? É falta de vontade política. Mas nós tivemos um operário que teve 8 anos. Peraí, eu votei no Lula 2 vezes e admiro muito o trabalho dele. Mas nós tivemos um governo trabalhista que ficou 8 anos no poder e não foi capaz de fazer a reforma trabalhista nem a reforma sindical. As conquistas trabalhistas... 1943 faz quantos anos? Faz muitos anos. Pois é. Essas conquistas que o trabalhador brasileiro tem, você acha que precisa de mais? Eu vejo, percebo, a gente lê também, a gente não vive fora do Brasil, mas percebe-se que o Brasil tem grandes avanços na área trabalhista, ou não? Pelo contrário, não tem. Você acha que o Brasil é atrasado ainda? Muito atrasado. O Brasil, alguns sindicatos conseguiram ter um avanço trabalhista. Nós temos sindicato que... Mas a conquista da CLT não é lei para todos? Não, a conquista da CLT está parada desde 1943. O resto que vem, por isso que eu estou te falando, quem avançou foi o Getúlio Vargas, porque ele criou a prerrogativa do sindicato ter a convenção coletiva, porque a convenção coletiva é um validador da CLT. Agora, que convenção coletiva é essa que eu tenho que parar, eu tenho que sacrificar o meu trabalhador para mim ganhar o que é direito meu? Entendeu? Então, veja bem, tem sindicatos que a hora extra é 80%, tem sindicato que é 50% ainda. Então, nessa reforma trabalhista, ela reduz a jornada de trabalho para 40 horas e a hora extra para 75%. Para todo mundo? Para todas as classes trabalhadoras do Brasil? Para todo mundo. Seria uma reforma mesmo, entendeu? Seria uma redução para todo mundo. Né? Dantas, é o tostão contra o milhão, meu amigo. Isso aí não é fácil passar. O governo não colocou nisso porque ele sabe o tamanho da coisa. E não é só esse governo, é qualquer governo. Né? Qualquer governo. A questão, esse é um problema. Você fala o pessoal fala de mudanças das conquistas do trabalho, mas aí tem